Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Galera, hoje o tema do vídeo é sensacional. Hoje a gente vai trazer aqui a história de um dos maiores judocas e lutadores da história, Masahiko Kimura, o criador da lendária chave Kimura. Então vem comigo. Masahiko Kimura foi um judoca japonês, tá? Lendário. Kimura ficou famoso porque venceu o criador do jiu-jitsu brasileiro, Hélio Gracie, com um golpe que mais tarde seria nomeado como Kimura, em sua homenagem. Kimura é considerado no Japão como o maior judoca de todos os tempos. No mundo da luta livre profissional, por exemplo, japonesa, ele é conhecido como uma das primeiras estrelas do Japão e pela controversa luta que teve com o Rikito-san. Masahiko Kimura ele nasce em 10 de setembro de 1917 em Kunamoto, no Japão. Ele começou a treinar o judô aos 9 anos, movidos pela vingança contra seu professor, o Sr. Tagawa, que era faixa preta do primeiro dan e frequentemente o repreendia. Kimura acreditava que se alcançasse o segundo dan, seria capaz de derrotar o seu sensei, o Sr. Tagawa. Ele conquistou sua primeira faixa preta após se transferir para a escola secundária de Shinsei, onde fez o exame de promoção. Tem um detalhe aqui, galera, esse exame de promoção é um termo que a gente usa às vezes, tá? Em por algumas instituições para se referir ao exame de graduação. Nesse exame, ele derrubou 5 alunos da escola secundária de Kunamoto, sendo aprovado e conquistando assim o seu primeiro dan. Para se tornar terceiro dan, ele teve que realizar um exame físico e escrito na sede da Butokukai, em Kyoto. Embora tenha sido aprovado no exame físico, ele trapaceou na prova escrita, escrevendo seu próprio nome na prova de outra pessoa. Um ato que, segundo ele, o encheu de culpa e vergonha. Foi promovido a Yodan, ou seja, quarto dan, aos 15 anos de idade. Ele derrotou os 6 oponentes, todos do terceiro e quarto dan. Em sequência, em 1935, aos 18 anos, ele já havia se tornado o mais jovem Godan, ou seja, faixa preta quinto dan, de todos os tempos, quando derrotou 8 oponentes consecutivos no Kodokan, sede da Comunidade Mundial de Judô. Kimura era conhecido por se envolver em brigas de rua. Na escola secundária Shinsei, os alunos proficientes de artes marciais eram alvos de delinquentes que buscavam prestígio. Em uma ocasião, um membro do clube de judô, chamado Lida, encontrou Kimura do lado de fora da escola e o atacou com uma faca. Kimura foi ferido na nádega e perseguiu o Lida até sua casa. Os pais de Lida interviram na situação pedindo desculpa em nome do filho. Em outra ocasião, o notório lutador de rua da escola secundária comercial de Kunamoto desafiou Kimura no parque Shimogawa. Ele atacou Kimura com uma espada curta tanto, que na verdade, galera, o tanto aqui, lá no nosso texto de pesquisa, está falando que a espada curta tanto, mas na verdade a gente sabe que é uma faca tanto, ou seja, a faca japonesa. Kimura, ele se esquiva do ataque e aplica um golpe de judô, desarmando o indivíduo. Nenhum outro lutador de rua o desafiou após esse incidente. O notável sucesso de Kimura vai ser atribuído, em parte, ao seu regime de treinamento fantástico e frenético, gerenciado pelo seu professor, Tatsukuyama Ushijima. Em certo momento, Kimura venceu 8 lutas em um torneio e perdeu a 9ª contra um judoca chamado de Miyajima. Ushijima, seu sensei, lhe deu uma série de tapas e declarou: o Shihai é equivalente a um duelo real de espadas. Matar ou morrer, entre Bush. Derrubar o oponente significa matá-lo. Ser derrubado significa estar morto. Ele ainda alegou para o Kimura: você matou 8 homens e foi morto pelo 9º. Lembre-se de você dedicar sua vida ao judô, só poderá sobreviver derrubando seus oponentes ou lutando até o empate. Não importa quantos oponentes difíceis você vai ter que enfrentar. E isso, galera, meio que serviu de inspiração ali pro Kimura, que levou ele em 11 de janeiro de 1942 a ingressar na unidade de defesa aérea de Amaki, pronta para se juntar até a Segunda Guerra Mundial. Certo dia foi anunciado que o seu mestre de Ryukendo, de 8º dan inclusive,
faria, né, uma visita. E já em janeiro de 1952, Kimura ele entra na unidade de defesa aérea de Amak, pronta para se juntar à Segunda Guerra Mundial. Certo dia foi anunciado que o mestre de Jukendo, que inclusive está anônimo até hoje, faria uma visita. Durante o treinamento ele lançou um desafio geral para o combate. Como ninguém se apresentou, Kimura aceitou relutantemente após ser incentivado por seu capitão. Reconhecendo sua falta de habilidade em combate com baioneta, ele distraiu o mestre de Jukendo jogando sua arma de madeira nele e tentou um Morotogari, que é a derrubada dupla de perna, montando e vencendo a luta. A sua vitória contra o mestre de Jukendo impressionou tanto seus superiores a ponto de o capitão de sua unidade ordenar que Kimura retirasse sua candidatura voluntária para ser destacado para as linhas de Salomão. O capitão acreditava que as ilhas Salomão seriam em breve bombardeadas pelas forças aliadas, portanto Kimura poderia servir melhor seu país usando seus talentos no judô. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma repressão das artes marciais japonesas, ordenada pelo quartel-general do Exército, com o objetivo de suprir o nacionalismo militar japonês, e enquanto esperava na fila para um trem na estação de Mukumaki, 4 homens da polícia militar do exército dos Estados Unidos chegaram e começaram a importunar e agredir fisicamente os japoneses que estavam na fila. Quando Kimura resistiu, eles o cercaram e o levaram até a ponte Nagaruku, onde lutaram com ele. Kimura derrotou o primeiro policial militar, bloqueando seu soco de direita e o chutando na virilha. Jogou o segundo em um rio com o Seonegai Nage, aplicando uma cabeçada no terceiro e o incapacitando. E o último, apertando seus testículos para aniquilar a ameaça. Mais tarde, ele declarou que lutou para defender a honra do judô. Temendo represárias nas forças militares de polícia, ele passou a manter seu perfil discreto. Uma semana depois, ele foi convidado para o quartel-general da Polícia Militar pelo capitão Shepard, que agradeceu a Kimura por intervir e punir os 4 policiais militares, explicando que eles eram conhecidos por assediar, ameaçar e até mesmo agredir sexualmente cidadãos japoneses. Então Shepard pediu ainda que Kimura fosse ao quartel-general da Polícia Militar 3 vezes por semana para ensinar-lhes o judô. Então Shepard viria a conquistar a faixa preta de 1º grau como aluno de Kimura, tempos depois. Kimura ainda teria perdido apenas 4 lutas de judô em sua vida, todas ocorridas em 1935. Ele considerou até desistir do judô depois que perdeu essas 4 vezes, mas encorajado por amigos recomeçou o treinamento firme. Ele praticava constantemente o golpe de perna ou sotogari contra uma árvore, sessões diárias de randori ou sparring nos judôs da polícia de Tóquio e do Kodokan resultaram em inúmeros oponentes sofrendo concussões e perdendo a consciência. Muitos oponentes, inclusive, pediram que Kimura não usasse o seu Osotogari. No auge da carreira, o treinamento de Kimura envolvia 1000 flexões, e 9 horas de práticas todos os dias. Ele venceu o campeonato japonês de judô, uma competição de peso livre, por 3 anos consecutivos, de 37, 38 e 39, e ele foi promovido ao 7º dan aos 30 anos. A graduação ele foi congelada após disputas com o Kodokan sobre se tornar um lutador profissional, recusar-se a devolver a bandeira do campeonato japonês de judô e emitir graduações de dan enquanto estava no Brasil. Kimura também treinou karatê, acreditando que isso fortaleceria suas mãos, e inicialmente treinou o que hoje é conhecido como karatê Shotokan com seu fundador, Jin Funakoshi, por 2 anos. Em seguida, passou a treinar karatê Gojo Ryu com Seonechun, o aluno do fundador do Gojo Ryu, Shojun Miyagi, e finalmente tornou-se um instrutor assistente juntamente com Gogen Yamaguchi e Matsuo Oyama em seu dojo. Esse último, inclusive, também frequentou a universidade com ele e o mestre de Aikido, Gozo Shioda. Em sua autobiografia, inclusive, o Kimura atribui o uso do makiwara, um elemento de treinamento de karatê, conforme ele usado para melhorar seu Souneiuchi, e seu amigo e parceiro de treino, Matsuo Oyama, como fator significativo para o seu sucesso subsequente em torneios. Ele começou a usar o makiwara diariamente
antes de sua primeira vitória no All Japan e nunca mais perdeu em uma luta de competição. Em 49, após uma turnê pelo Havaí, Kimura e seu grupo formado por judocas do Toshio Aguchi e Yukio Kato foram ao Brasil a convite do São Paulo. Lá eles foram desafiados por Hélio Gracie, da família Gracie, e a luta entre Gracie e Kimura aconteceu no estádio do Maracanã, diante de um público de mais de aproximadamente 20 mil pessoas, incluindo o presidente do Brasil, Getúlio Vargas. A expectativa era tanta que, segundo uma fonte, Kimura havia sido avisado pela embaixada japonesa de que não seria bem-vindo de volta ao Japão caso perdesse a luta. A luta foi tão tensa e bastante dura, da qual finalmente, quando o judoca estava prestes a torcer o braço pela terceira vez, o corner de Gracie jogou a toalha e Kimura foi declarado vencedor. Uma multidão japonesa veio e jogou Kimura para o alto em comemoração, enquanto médicos tratavam do braço de Hélio Gracie. Com uma homenagem à vitória de Kimura, a técnica de chave de braço que ele usou para derrotar Hélio Gracie passou a ser conhecida como chave Kimura, ou simplesmente Kimura, no jiu-jitsu brasileiro e mais recentemente nos ciclos de artes marciais mistas. No início da década de 1950, Kimura fundou a Kukusai Pro Wrestling Association. Ele também foi convidado por Rikudozan para competir como lutador profissional em sua competição, né, que ele ia participar, que é a Japan Pro Wrestling Association. Eles atuaram tanto como parceiros de Kikuchi quanto como oponentes, mas Kimura não foi tão promovido em termos de divulgação quanto o próprio Rikudozan. Em 54, uma série de lutas com os irmãos canadenses Sherpa, que interpretavam vilões estrangeiros, foram as primeiras lutas de luta livre profissionais de alto nível no Japão e levaram a um boom da luta livre profissional no país. Kimura, ele falece no dia 18 de abril de 1993, tinha 75 anos. E ao longo da sua vida, ele conquistou o Campeonato Universitário de Tóquio, Universitário de todo o Japão, em 35, Campeonato de Judô Takudodai Kosei, de 36, sétimo Campeonato Japonês de Judô, 37, oitavo Campeonato de Judô, 38, nono Campeonato de Judô, 39. Torneio Tenran Shinhai, 1940, Campeonato de Judô do Oeste do Japão, de 1957, e Campeonato Japonês de Judô, de 1959. Aqui é um cara tão visionário que ele pegou uma luta, um karatê, para melhorar a luta dele. Eu sempre falo isso, às vezes você pode ser faixa preta de uma luta, se você treinar outra luta, você não vai embaralhar as coisas, você vai melhorar a sua luta mãe, a sua arte principal. Ok? Mas me conta nos comentários se você já conhecia esse cara, já ouviu falar do Kimura? Deixa nos comentários, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para não perder mais nada. E ó, fica ligado para os próximos vídeos, hein? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até a próxima. Tamo junto!